Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 6 de março de 2024, né? Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando, logo em seguida vamos estar entrando na palavra, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai, que eu pequei no pensar, no falar, no agir. Deus, nessa hora também, Pai, eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamado, aquilo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, eu apresento a vida daquela pessoa que vai estar ouvindo, Pai, essa live. Deus, alcança o lar, a família dela. Se tiver alguém lutado, que o Senhor possa confortar. Se tiver alguém que precisa de um socorro, de uma porta aberta, de um milagre, que o Senhor possa abrir. E eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Marcos 15. Está no Evangelho de Marcos 15, né? Onde a gente vai estar falando de Jesus, né? Jesus, o próprio Jesus. Então, vamos estar meditando na palavra. Diz assim, Jesus diante de Pilatos. De manhã bem cedo, o chefe dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todos os sinélios, chegaram a uma decisão, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes acusaram de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando, mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era acostumado soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que havia cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou a pedir a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe havia entregado Jesus. Mas o chefe dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifique-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifique-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Meu Deus, que o Senhor venha ministrar ao meu coração aquilo que eu preciso e aquilo que teu povo precisa ouvir. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que só fale aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor vai estar relatando aqui que Jesus, né, ele tá ali de frente com Pilatos no Sinédrio. Mas eles chegaram ali porque os mestres, os religiosos da lei, né, os líderes religiosos, sacerdotes, estavam com inveja e entregaram Jesus a Pilatos. E Pilatos, sabendo que era por inveja, Pilatos, né, ele pergunta para Jesus se Jesus era o rei dos judeus. Jesus diz assim, tu sabes. E aí os sacerdotes acusavam Jesus de coisas que não tinha nada a ver, de coisas, e diz assim, no 3, e os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja quantas coisas estão acusando. Então ele estava acusando Jesus de tanta coisa, de Pilatos perguntou, você não vai responder? E Jesus não responde nada no 5, mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou assim, impressionado, como assim? Eles estão caluniando, estão defamando, estão dizendo coisas de você, estão falando coisas que eu sei que não é verdade, mas é por inveja, você não vai se defender? E Jesus continuou quieto, né? A palavra vai dizer também que eles tinham o costume, na ocasião, soltar um preso, né? Alguém que estivesse preso na festa ali, né? Eles tinham por ocasião de soltar um preso. E era um costume já deles. Mas o que que acontece? Quando Jesus, ele... como é que se diz? Jesus, porque eles estavam com tanta sede de Jesus, eles preferiram soltar um bandido, um assassino, do que o próprio Jesus, né? Então isso é muito, como eu posso dizer, ao mesmo tempo triste, mas ao mesmo tempo tinha que se cumprir a palavra que já havia dito pelos profetas, né? Então, chega um momento aqui que não seja assim, um dos chamados Barrabás estava na prisão
com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. Então, assim, ele estava com aqueles que foram presos por assassinar alguém. Então, assim, um assassino, neste momento, teve mais valor que Jesus Cristo, né? E aí diz assim, vocês querem que eu lhe solte? O rei dos judeus e perguntou a Pilatos, sabendo que foram por... Aí diz assim, ó, sabendo que foram por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe havia entregado Jesus. Então, Pilatos via, era nítido, gente. A gente vê Jesus aqui, ele passou por tanta coisa. Inveja, perseguição, calúnia. Eu e você, que somos comedor de arroz e feijão, não vai passar? E não é fácil, igreja, não é fácil você ser caluniado. Mas diz assim, mas o chefe dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Ele falou, não. Incitaram o povo mesmo assim, né? Não, é para soltar Barrabás e não Pilatos. E não Jesus, é para soltar Barrabás. Então disse assim, o que farei a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. O que eu vou fazer com Jesus? Aí eles gritaram, crucifique-o, crucifique-o, né? E a crucificação, igreja, era algo terrível, né? Eles botavam a pessoa na cruz, né? Pegava aqueles pregos imensos, enficava assim, quebrava ossos e tudo, e crucificava mesmo, quebrava os ossos assim, né? Enfiava na mão assim que atravessava e saía arrebentando tudo, né? E era terrível, não era uma coisinha simples assim que a gente estava ali falando, já estava falando da crucificação, né? E a crucificação não era algo fácil, porque era uma execução que os romanos faziam de uma crueldade terrível, né? Eles executavam ali a pessoa, né? A vítima era pregada na cruz com pregos, né? E esses pregos, eles eram de ferro batido, não era prego de madeira, era de ferro. Pensa, aqueles ferrão, aqueles pregão assim, botado assim, tufo. E martelava, né? E eles eram fixados na madeira ali através das palmas das mãos e dos pés, das plantas dos pés, né? E atravessava, quer dizer, os pulsos e os calcanhares, desculpa, era o pulso aqui, né? No pulso e o calcanhar da pessoa, né? Era fixado ali. Você imagina, às vezes a gente bate o calcanhar, é uma dor horrorosa. Agora você imagina alguém vindo com um prego de ferro e tá. Então era coisa terrível, né? E isso, a vítima ficava ali por muito tempo sofrendo. Só que Jesus, ele não teve uma morte tão demorada. A gente vê lá em Lucas, acho que é em João 19, né? E quando eles passam para ver se Jesus estava morto, ele quebra a perna de ambos os ladrões que estavam do lado, porque eles estavam vivos, mas de Jesus não. Porque havia uma profecia que de Jesus não se quebraria um dos seus ossos, né? Aí é onde ele pega a espada e fura, né? Jesus, aí sai sangue e água, né? Tá, isso tá em João 19 e diante, 30 e diante, 33, 35, não lembro agora. Então, eles gritavam ainda mais, crucificam. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandando açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Antes de ser crucificado, Jesus ainda foi açoitado. E como que era o açoite? O açoite era uma tira de couro, né? E essa tira de couro, ela continha pedaços, né? Pedaços de chumbo e de osso, que era fixado nas suas pontas. Então, essa tira, ela tinha ossos e chumbo. E conforme a chicotada era lhe dada no preso, quando ela vinha arrancando a carne da pessoa, né? Então, ali, geralmente, usava os 40. Para Jesus, né? Ele mede a 40, mas a pessoa ficava muito fraca, porque para a pessoa sobreviver a um espancamento desse, era muito difícil, né? E Jesus sobreviveu ao espancamento. Jesus sobreviveu ao espancamento, né? Jesus sobreviveu a esse espancamento da chicotada. Pensa aí, igreja, pensa. Pensa um couro com um pedaço de chumbos e ossos fixados na ponta, só tá. Então, Jesus, ele ainda eram várias tiras, não era só uma, não. Jesus sobreviveu. Aí a palavra diz que aqui os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, no pretório, e reuniram-se toda a tropa, vestiram no manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinho e colocaram nele, e começaram a saudá-lo, salve o rei dos judeus, né? Tipo, salve. Tipo ali, criticando, debochando,
né? E batiam na cabeça com a vara, cuspiam em Jesus, né? E ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Então, assim, tripudiaram de Jesus de tudo quanto foi forma. Depois de terem zombado, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então levaram para fora. Depois que fizeram toda sorte de deboche, de maldição, de judiação com Jesus, aí levaram ele para fora. Para quê? Para a crucificação. Só que quando Jesus ele sai para fora para ser crucificado, Jesus ele já foi açoitado, né? A gente acabou de falar com o chicote que era de couro, que tinha as pontas de... que tinha as pontas com um pedaço de chumbo e osso. Tava todo retalhado, totalmente retalhado, moído, né? E aí diz que Jesus ele vai para a crucificação. Jesus foi um sobrevivente ali. Ele foi um sobrevivente, muitos não sobreviviam, né? Jesus foi um sobrevivente. E quando Jesus ele vai para a crucificação, ele diz assim: certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali. E chegando do campo, eles forçaram a carregar a cruz. Não é porque Cirineu era amigo de Jesus, não. Ele foi forçado a levar a cruz, porque Jesus estava debilitado. E a cruz pesava, em média, de 20 a 30 quilos. Então, não era algo leve. Você tá entendendo? A gente estava de 15 a 20 quilos, desculpa. De 20 a 15 quilos pesava a cruz. E Jesus, ele já estava moído, já estava arrebentado, né? Então, quando Jesus, quando esse Simão, ele leva a cruz, Jesus já era sobrevivente de um massacre. Assim, foi mutilado, de uma mutilação. Perdeu de massacre, de uma mutilação, né? Então, ele é forçado a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, quer dizer, lugar da caveira. Então, lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Esse vinho misturado com mirra era como se fosse um anestésico, sabe? Mas Jesus não bebeu. Jesus não bebeu. Cirineu levou a cruz, Jesus não bebeu, Jesus estava debilitado. E aí vai dizer que quando e eles forçaram a carregar a cruz, levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sorte para saber com quem cada uma iria ficar. Era costume deles fazer essas coisas, sabe? Tava lá, a pessoa tripudiada, aí tirava sorte. Mas já havia dito isso, já através dos profetas no Velho Testamento. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, né? Quando o crucificaram, era 9 horas da manhã. Eles quiseram que Jesus levasse a cruz. Jesus, ele não conseguiu levar a cruz. Jesus não conseguiu, ele estava debilitado. E aí, quando foi 9 horas da manhã, crucificaram Jesus. Crucificaram às 9 horas da manhã. E aí, Jesus crucificado, aí como eu estava te falando, eles posicionaram os pregos aqui, né? Nos punhos de Jesus. E aqueles pregos eram pregos de aço, né? E nos calcanhares de Jesus, e crucificaram lá e deixaram lá. E aí diz que e assim estava escrito, e aí em 9 horas da manhã, quando crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele, rei dos judeus. Qual era a acusação de Jesus? Ser rei dos judeus. Essa era a acusação de Jesus. Ser o libertador dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda. E cumpriu-se as escrituras. Ele foi contado entre os transgressores. Os que passaram lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salva a si mesmo. Mas não é você, Jesus, que estava falando que vai derrubar o templo? E tipo assim, ainda tripudiavam, riam, debochavam de Jesus, né? Da mesma forma, os sete dos sacerdotes, os mestres da lei, zombavam dele entre si, dizendo: salve-os. Salve os outros, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? Então, esses chefes dos sacerdotes, esses mestres da lei, eram uns terríveis, sabe? Eles viviam a lei, mas não conseguiam ter amor ao próximo. É terrível, né? Quantas pessoas pregam que não vivem, igreja? Pregam que não vivem. Isso me dá náuseas. A gente conta com tanta pessoa hipócrita, é pedófilo, é prostituta, é tudo nojento, sabe? Mas aí põe a Bíblia debaixo do braço, passa como se fosse o maior santo do mundo.
Ai, Jesus. Da mesma forma, aí diz no 23, ó, o Cristo, Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creamos os que foram crucificados com eles também insultavam, né? E os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 da manhã. Essa parte aqui, que eles insultavam Jesus, né? Um dos criminosos se arrependeu. Vai falar mais para frente em Lucas 23. E o outro não. Bom, um se arrependeu e o outro não. A morte de Jesus. E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Então, Deus teve que abandonar o seu filho, porque todo o pecado estava sendo jogado ali, né? E Jesus, ele se sentia abandonado, por quê? Porque ele estava carregando o pecado da espécie do mundo inteiro sobre ele. Então, esse momento de abandono, né? Jesus estava levando sobre si o pecado da humanidade. Total. Então, ele se via abandonado por Deus. E Deus não poderia fazer nada. Porque se Deus fizesse, ele ia interromper aquilo que ele já havia decretado, né? Que era a salvação dos judeus. Como eles não aceitaram, veio para os gentios. E todos aqueles que aceitaram, deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, é algo muito, muito assim... ao mesmo tempo carnal e ao mesmo tempo espiritual, né? Jesus teve que passar no âmbito da esfera da terra para ser moído, para ir como ovelha muda para o matadouro, e no âmbito espiritual para que fôssemos livres da garra de Satanás. Então há um poder maior aí, né? Então, meu Deus, que me abandonaste. Não é que Deus teve que deixar ele naquele momento para que ele recebesse todo o pecado da humanidade sobre a cruz, né? Sobre o seu corpo. E quando alguns do que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouça, eles estão chamando Elias. Achavam que estava chamando Elias. Ele tinha esse misticismo ainda. E um deles correu e bebedeceu uma esponja de vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse, deixe-no, vejamos se Elias vai tirá-lo dali. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu, olha que lindo, e o véu do santuário rasgou em cima, em duas partes, do alto para baixo. Quando esse véu rasgou, ele estava falando assim, acabou. Não tem mais sacerdote, não tem mais levita, não tem mais mestre da lei. Não tem mais, acabou. Agora vocês têm livre acesso ao Pai através de mim. Oh, aleluia. Eita, Deus tremendo. Ali representava o véu do santuário, que era dado no Velho Testamento, né? O véu do santuário representava a cortina que separava o lugar santo do santo, né? Que separava ali de Deus para fazer as ofertas, que era só o sacerdote, o sumo sacerdote. Então ali houve uma ruptura, rasgou de cima e baixo, para não dizer que foi coisas de homem, foi coisa do próprio Deus, dizendo assim, agora o acesso está livre para você, Maria. O acesso está livre para você, Nadir. Ei, tem só um sumo sacerdote, é o meu filho Jesus, aleluia, né? Essa cortina significava que Cristo estava entrando no próprio céu em favor de mim e de você. Acabou, né? A fim de que também entrávamos na presença de Deus. Agora estamos entrando, né? Hebreus vai dizer sobre isso, nós temos o livre acesso, né? Hebreus 9 vai dizer, né? Do 8 ao 10, vamos ver? Só para a gente ter uma ideia. Então, não precisa mais disso. Hebreus 9. Vamos lá? 10, 9. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, ok, a gente acabou de falar isso, dos benefícios agora presente, ele adentrou a maior parte, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito pelos homens, isto é, não pertence a essa criação. Não por meio de sangue de bodes novilho, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touro e as cinzas de uma novilha espalhada sobre o que estão cerimonialmente puro, sacrifício dessa forma que torna exteriormente puro, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de todos, de consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, acabou, tá bom?
Você serve diretamente a Deus. Você não precisa mais disso. Você não precisa de... como é que eu posso dizer? A gente não precisa de sacerdotes mais, porque esses sacerdotes foram que mataram o próprio Cristo, crucificaram o Cristo por inveja. Então, nós temos livre acesso, tá bom? Então, isso é muito importante. É muito importante, né? Você saber que nós temos o livre acesso, entendeu? Maravilhoso. Alguém foi morto. Um Cristo foi morto, como ovelha muda para o matador. E a gente acha que é fácil, mas não é não, viu, igreja? Quando a gente vê isso, a gente vê que as pessoas não valorizam o sacrifício de Cristo na cruz, sabe? As pessoas valorizam qualquer porcaria que dão pra ela, menos o sangue de Cristo, sabe? E isso às vezes é muito triste. É triste. Eu choro muito, né? Fico muito triste quando eu vejo isso. Então, o véu de Santoro rasgou em duas partes do alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o brado e viu como ele morreu, disse, realmente, este era filho de Deus. E ele era, ele é e ele sempre será. Ele está sentado à direita do Pai. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, a mais jovem, e de José. Na Galiléia tinha seguido e servido, né? A Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. As mulheres estavam lá observando. Sabe essa Maria Madalena? Era aquela que era... que expulsara dela 7 demônios. Aí tinha Maria mãe de Tiago e muitos outros. Aí diz assim, o sepultamento de Jesus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, né? José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido, né? Chamando o centurião, perguntou-lhe se ele já tinha morrido. Então, Pilatos, ele nem acreditou. Como assim? Morreu? Porque demorava de 2 a 3 dias para as pessoas na cruz morrerem, né? Demorava de 2 a 3 dias ali. Eles iam morrendo aos poucos, né? E quando passava desses dias, eles iam e quebravam ali a perna para morrer mais rápido. Mas Jesus em 6 horas, né? Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e o colocou no sepulcro cavado na rocha. Então, ele teve todo o cuidado, né, com Jesus. Ele colocou Jesus no sepulcro. Tudo que ele fez para Jesus já estava escrito, né? Era tudo novo. Tudo foi novo, né? Sepulcro que Jesus entrou não era sepulcro que ninguém tinha usado, né? Era um sepulcro novo. E colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena, mãe, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Então, elas viram e elas ficaram ali esperando, né? Esperando. No entanto, que quando Jesus ressuscitou, no 16, vamos ler 16 também? É a ressurreição. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas. Para ungir o corpo de Jesus. Mas isso já havia sido feito lá, né? Por Maria. E a mulher que chegou lá na casa de... esqueci o nome dele agora, que quebrou o perfume Jesus, né? No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra? Quem removerá para nós? Porque era uma pedra grande. Mesmo que fosse para rolar, as mulheres não teriam força, perguntando umas às outras, né? Quem removerá a pedra para nós? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas sentado à direita e ficaram amedrontados. Era um anjo, né? Não tenha medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, veja o lugar onde o havia posto, não
Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês verão como ele lhes disse. Olha que lindo. Tremendo e assustada, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Elas ficaram com tanto medo de não ver Jesus e ver o anjo, né, que elas não conseguiram nem falar. Mas aí diz assim: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então, Jesus sempre quebrando o paradigma, né? Ele não apareceu para o discípulo primeiro, apareceu primeiramente para quem? Para Maria Madalena. Primeira pessoa foi Maria Madalena, né? Para uma mulher. Então, Jesus está falando assim: comigo não tem acepção de pessoas. É ela que eu escolhi. E ela foi e contou aos que com ela tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo, foram vistos por ela e não creram. Eu tenho que marcar. Quando ouviram que Jesus estava vivo e foram vistos por ela, não creram. Não creram nela, não. Né? Jesus apareceu para ela e não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho de campo, foi o de Emaús, né? E eles voltando, relataram isso aos outros, mas também neles não creram. Não creram. Não creram nos caminhos de Emaús e não creram na mulher. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurando-lhe a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto, né? Jesus fala: gente, eles me viram e falaram, e disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporá as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com ele, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Amém? Tremendo, hein? Então, igreja, este evangelho, ele está sendo pregado até hoje. O ídolo do Senhor está sendo até nos dias de hoje, amém? Que Deus abençoe, que vocês venham ter um dia abençoado, e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações aquilo que eu não consegui falar. Ficar na paz.